Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é Francisco Neto, da Ambra University, e este vídeo é o vídeo detalhado com todas as informações. Eu vou tentar exaurir o tema sobre revalidação ou reconhecimento de títulos de mestrado da Ambra University no Brasil. Tá? Então os títulos de mestrado da Ambra University são americanos e como é que funciona essa questão de reconhecimento de título no Brasil. Então eu vou basicamente abordar aqui as dúvidas mais comuns que a gente recebe. Então bastante bastantes pessoas que entram em contato com a Ambra tem essa dúvida, é uma dúvida recorrente, não diria que é todo mundo, mas muita gente tem, tá? E reunir aqui ao longo dos vários anos de experiência que a gente tem sobre o assunto, as principais dores, as principais dúvidas que as pessoas têm. Então, eu acho importante esclarecer também para que serve um diploma, tá? Para que serve a revalidação, se você precisa, se você não precisa, se é possível, se já foi feito. Um ponto principal que eu diria que é o principal tópico desse tipo de dúvida é garantido? Quais são as garantias que eu tenho? É possível garantir alguma coisa desse estilo? Como é que funciona, eventualmente, um pedido de revalidação no Brasil? E por final, fazer algumas recomendações sobre como você deve se portar com relação a esse assunto, se é para você, se não é para você, tá? Recomendações gerais quando o assunto é reconhecimento ou revalidação de título estrangeiro no Brasil, mais especificamente sobre os títulos da Ambra, tá? Então, vamos lá. Vai ser um vídeo um pouco longo, tá? Então, porque eu vou abordar vários assuntos, mas eu recomendo fortemente, se você ou alguém tem interesse nesse assunto, assista ao vídeo completo para entender todas as nuances do processo. Então vamos lá, começando. Primeiro, para que serve? Tá? É necessário? Preciso revalidar? Não preciso revalidar? Tá? Então vamos começar aqui pelo o que é um diploma. Tá? O que um diploma representa? O diploma ele é um certificado à sociedade da obtenção de um título acadêmico por uma determinada instituição de ensino. Tá? Então, quando você se forma em algum lugar, a instituição vai emitir um certificado, que no caso é o diploma, e esse certificado vai dizer para a sociedade em geral, assim, ó, essa pessoa, o fulano de tal, o Francisco, se graduou nessa instituição de ensino e obteve o seguinte título acadêmico. Isso que é um diploma. Tá? E atrelado ao diploma, você tem a reputação da instituição de ensino que emitiu aquele diploma, você tem também, junto com a reputação da instituição de ensino, a reputação do grupo de graduados que conquista o título naquela instituição de ensino, e tem a nacionalidade da titulação. Tá? Então vamos lá, o que é a reputação da instituição? Então, quando você obtém um título numa instituição boa, não importa a nacionalidade dela, assume-se que você faz parte do grupo de graduados, então que você é parecido com os pares de graduados que vieram daquela instituição. Tá? Então essa questão de reputação e destaque, ela vem junto com o diploma. Da mesma maneira, se você se graduar numa instituição ruim, em que qualquer um se gradua, ou que é fácil, que as pessoas de lá não aprendem nada, que o mercado conhece, que essas pessoas não sabem nada, assume-se que você faz parte desse grupo de pessoas, que você também é uma pessoa que não sabe nada. Tá? Isso seria essa questão de reputação da instituição e dos graduados. Tá? E esse atestado, que é o diploma, ele certifica a sociedade em geral. Então, o que seria a sociedade? A sociedade aqui seria os seus familiares, os seus colegas de trabalho, eventuais empregadores e o governo. Tá? Então isso que é esse certificado, o diploma representa isso. Tá? E aí vem um outro ponto importante, que é a nacionalidade do título. Cada título, cada diploma, ele carrega a nacionalidade da sua instituição de ensino. Tá? O que isso quer dizer? Isso aqui é um ponto importante para a revalidação. Tá? Toda instituição de ensino, ela tem que estar sediada em algum lugar geográfico, alguma localidade geográfica, ela tem que estar em algum país, tá? Senão ela não é uma instituição de ensino. Não existe esse negócio de instituição, isso aqui é uma instituição de ensino internacional que está no limbo, não está sediada em lugar nenhum. Tá? A instituição de ensino, ela tem que estar sediada em algum lugar físico, e em estando em algum lugar físico, ela vai ser regulada por algum órgão competente por regular o ensino superior naquela localidade física. Tá? Então, por exemplo, a Ambra University está sediada em Orlando, que fica na Flórida, que fica nos Estados Unidos. Então a gente está sujeito à legislação de ensino superior dos Estados Unidos. No nosso caso aqui, instituições privadas sediadas na Flórida, elas têm que ser credenciadas pelo Departamento de Educação da Flórida, mais especificamente Commission for Independent Education. Tá? Então a gente segue essas normas e é devidamente credenciada aqui. Igualmente, analogamente, né? Uma instituição sediada no Brasil, ela vai ter que seguir as normas educacionais do órgão responsável por regular instituições no Brasil. No caso de instituição privada no Brasil, ela tem que ser credenciada pelo MEC. Tá? E aqui já vem uma dúvida comum que a gente recebe. Eu vi que a Ambra é americana e tudo. A Ambra é credenciada pelo MEC? Não tem nem como, é uma pergunta que nem faz sentido. Né? Então, o MEC, ele vai credenciar instituições privadas ali que estão sediadas no Brasil. No caso da Ambra, que está sediada nos Estados Unidos, ela é sujeita a outro órgão, que no caso é o Departamento de Educação da Flórida. Tá? Isso é uma dúvida menos comum, mas às vezes as pessoas perguntam. Tá bom? E outro ponto importante, então, quando você estuda
numa instituição americana devidamente credenciada nos Estados Unidos, numa instituição brasileira devidamente credenciada no Brasil, uma instituição francesa credenciada na França, alemã credenciada na Alemanha. Quando você estuda, a instituição é devidamente credenciada, ela emite para você um título acadêmico. Tá? Esse título, ele, por definição, é válido, porque a instituição ela obedecia os critérios regulatórios daquela localidade geográfica onde ela está sediada. Tá? Então, esse é um primeiro ponto a ser entendido. Tá? E aí vem a próxima pergunta natural. Não, tudo bem, entendi que todos os mestres, todas as pessoas que fizeram, as milhares de pessoas que já fizeram mestrado nos Estados Unidos, elas têm um título de mestrado válido, porque a instituição era credenciada nos Estados Unidos. A mesma coisa se aplica a Portugal, Espanha, Japão, China, Brasil, enfim. O título é válido ali no país de origem. Mas, e o uso desse título em outro país? Então, por exemplo, um título americano, eu consigo usar ele no Brasil? Um título brasileiro eu consigo usar ele nos Estados Unidos? Um título da França eu consigo usar nos Estados Unidos ou no Brasil e vice-versa? Como é que funciona esse uso entre países, né? Esse uso internacional de titulação? Um diploma que representa uma certificação à sociedade emitido por uma instituição americana, ele também certifica a sociedade do Brasil a mesma coisa ou não? Tá? E aí que entra essa parte de revalidação, tá? Que a gente vai explicar um pouco mais à frente. Então, para entrar nessa parte, vem a seguinte questão. Para que você usa um diploma? Para que se usa um diploma? O que você... essa certificação à sociedade, quais são os fins dela? Tá? Em geral, existem dois fins para a utilização de um diploma. Tá? Eu separei aqui em duas grandes áreas. Existe o uso para fins de destaque e existe o uso para fins cartorais e burocráticos. Tá? Então, começar aqui pelo destaque. O que significa destaque? Então, quando você conquista um diploma de uma determinada instituição de ensino, você tem a parte de destaque que vem atrelada a esse diploma. Então, o que é isso? Quando você se gradua numa instituição boa, assume-se que você é uma pessoa que segue os padrões dos graduados daquela instituição. Quando você se gradua numa instituição ruim, assume-se que você é uma pessoa que atende aos padrões dos graduados daquela instituição ruim. Tá? Então você carrega esse destaque que é inerente à instituição de ensino onde você estudou. Existe a parte de aprendizado. Quando você tem um bom curso, quando você faz um bom curso, uma boa formação, você aprende diversas habilidades, competências e coisas que você não sabia antes do curso. Quando você se gradua numa instituição ruim, você não aprende nada, tá? Ou muito pouco. Existem os pares de graduados. Então, quando você se gradua numa instituição de massa, que é o famoso, vamos dizer assim, pagou, passou, entrou e todo mundo forma, é fácil, não tem nenhum tipo de dificuldade, o mercado, ao longo do tempo, ele começa a conhecer. Então, esse diploma passa a ter valor praticamente nulo em termos de destaque. Então, quando qualquer um consegue obter aquele diploma, isso não significa nada em termos de destaque para o mercado em geral, para a sociedade em geral. Até os familiares sabem, esse diploma aí não significa lá muitas coisas. Por outro lado, quando você se gradua numa boa instituição, uma instituição que as pessoas aprendem, que os graduados, os pares graduados atingem grandes feitos, fazem grandes coisas, assume-se que você faz parte daquele graduado porque você veio daquela mesma instituição de ensino. Tá? Então, tem essa relação aí de custo e exclusividade. Custo aqui eu coloco como custo humano, né? Qual que é a dificuldade ou o tipo de esforço que você tem que impor ali para você conquistar aquele título. Tá? Então, destaque, ele está sempre atrelado à dificuldade de você conseguir algo. Então, você só consegue se destacar quando você faz algo que a maioria não faz. Então, como exemplo, veja o ensino médio. Hoje em dia, todo mundo tem ensino médio. Então, ensino médio não representa nenhum destaque. Por quê? Porque todo mundo tem. Então, ao invés de destaque, ensino médio se tornou um pré-requisito. Tá? Então, a partir do momento que todo mundo tem algo, aquilo ali não representa mais destaque algum. Isso representa um pré-requisito para você conseguir algo. Tá? O ensino superior, nível de bacharelado, ele ainda não está no nível de ensino médio, mas ele está chegando. Então, você ter um curso de bacharelado, ele normalmente não representa destaque algum. Tá? Ele está começando a virar um pré-requisito. Um pouco diferente do ensino médio, né? Porque você tem vários diferentes níveis de qualidade de graduação. Tem curso de bacharelado que não agrega praticamente nada, tem vários cursos de bacharelado que agregam muita coisa. E o nível de mestrado também tem esse ponto. Tem cursos de mestrado que agregam praticamente nada e tem cursos de mestrado que são muito bons, que agregam bastante. Tá? Então, essa questão de destaque e de sucesso profissional, ela está atrelada mais à instituição de ensino do que a nacionalidade do título. Na verdade, pouco importa a nacionalidade. Tá? Uma instituição ruim do Brasil, ela não agrega nada em termos de destaque e sucesso profissional para você. Uma instituição do Brasil boa, ela agrega muito em termos de destaque e sucesso profissional para você. Mesma coisa, Estados Unidos. Uma instituição boa agrega muito, uma instituição ruim agrega praticamente nada. Então, o destaque e o sucesso, ele está atrelado
a qualidade da instituição de ensino e não a nacionalidade. Então isso aqui não tem muito a ver com revalidação. Tá? Aí vem o outro ponto, para fins cartoriais e burocráticos. Então, para fins cartoriais e burocráticos, aqui sim a revalidação ou reconhecimento importam. Por quê? Porque isso aqui normalmente é coisa relacionada ao governo. Então, quando você vai cumprir algum requisito cartorial em algum determinado país, normalmente existem normas governamentais que devem ser seguidas para que isso realmente se aplique. Eu vou citar aqui agora os fins cartoriais mais comuns no Brasil quando se falando de títulos de mestrado. Então, por exemplo, no serviço público, existem vários cargos em que o servidor público ele recebe um adicional salarial por qualificação. Tá? Como exemplo aqui, eu citei um exemplo, isso aqui varia de cargo para cargo, de órgão para órgão, tá? Mas esse aqui é um exemplo comum. Então existem vários cargos no serviço público que quando o servidor completa uma pós-graduação lato sensu, ele ganha um aumento de ofício lá de 7,5% da noite para o dia. É só ele apresentar o diploma. Quando ele completa o mestrado, eles aumentam mais 2,5% do salário daquele servidor público também, só apresentar o diploma, da noite para o dia. Nesse caso aqui, em geral, ou em geral não, eu diria na massiva maioria dos órgãos, esse aumento só se aplica se o diploma for ou brasileiro, ou no caso de o diploma ter sido estrangeiro, ele tem que ter sido revalidado no Brasil. Então, para esse fim cartoral aqui, se você estudou no exterior, se isso é um objetivo, você tem que revalidar o título no Brasil. Tá? Isso aqui, a gente conversa até com vários advogados aqui, e eles comentam, quando a gente vai falar sobre revalidação, né, a gente comenta esses principais usos comuns, e eles falam, queria eu, né, que após eu concluir um título de mestrado, eu ganhasse um aumento instantâneo aqui dos meus clientes e começasse a me pagar 10% a mais. Né? Isso não existe no serviço privado, obviamente, mas no serviço público isso existe. Existem alguns cargos que têm esse aumento da noite para o dia de ofício, tá? Com comprovação de título. Outro ponto comum é o caso de concurso público. Então existem alguns concursos públicos no Brasil que você pode fazer que tem uma vantagem classificatória para quem tem um título de mestre, por exemplo. Tá? No caso, se o título é brasileiro, ok, ele já atende esse pré-requisito, e se o título for estrangeiro, ele tem que ter sido revalidado no Brasil para que ele realmente conte ponto. Tá? Outro ponto comum seria a docência. Então, como pré-requisito para a docência. Né? Então, em universidades públicas, tem que revalidar, tá? Porque a contratação ela normalmente é via concurso público, e aí no concurso público, na prova de título, quando eles pedem o título de mestre tem que ter sido revalidado para que realmente atenda ao pré-requisito. Em universidade privada, isso é critério da universidade privada, a gente já viu vários casos aqui de exemplos, tem algumas universidades que vão pedir, outras não, está muito relacionado também à oferta e demanda de profissional na área que você quer lecionar, e também à oferta e demanda de profissionais na localidade geográfica daquela instituição de ensino. Aqui, por segurança, o ideal se o objetivo é dar aula, as coisas assim, o ideal é revalidar o diploma porque atende a todas. Né? E o outro ponto comum seria a progressão dos estudos para quem tem intenção de eventualmente fazer um doutorado no futuro, no Brasil, na instituição brasileira. É possível que a instituição brasileira exija, eventualmente, que o diploma de mestrado tenha sido revalidado no Brasil. Tá? E pontos importantes aqui. Então, nessa questão de uso para fins cartorais, de cumprir um pré-requisito, isso aqui pouco importa qual a instituição de ensino onde você estudou no exterior, desde que tenha sido revalidado. Tá? Então, o diploma, na verdade, pouco importa o diploma brasileiro ou o diploma estrangeiro, desde que ele tenha sido revalidado. Né? Então, vamos supor, você trabalha num órgão público que tem um adicional de qualificação. Esse adicional de qualificação, ele vai se aplicar, normalmente, independentemente da qualidade da instituição de ensino. Tá? Pode ter sido na pior instituição de ensino do Brasil, na melhor instituição de ensino do Brasil, na pior instituição de ensino do exterior, na melhor instituição de ensino do exterior, desde que ele tenha sido revalidado no Brasil, ele atende o pré-requisito. Tá? Então isso aqui é um fim meramente cartorial de pré-requisito. Se atendeu, é um diploma brasileiro? Ok, atende. É um diploma estrangeiro que foi revalidado no Brasil? Ok, atende. Tá? Então nota a diferença disso para o destaque. Então isso aqui não tem nenhuma relação com qualidade. Tá? E na parte de docência e doutorado é uma questão de pré-requisitos em geral. Né? Então, o fato de você ter um mestrado não vai garantir que você vai conseguir ser contratado como professor mestre, mas muitas vezes é um pré-requisito para você ser considerado. Né? Então, muitas vagas na docência vão dizer assim, não, a gente só está considerando para essa vaga quem tem mestrado. Ou no doutorado, a gente só vai considerar a sua candidatura no doutorado se você tiver mestrado, e então não é uma garantia de que você vai ser aceito. Tá? Mas esses seriam os fins cartorais. Então, nessa parte de revalidação, ela entra muito, a importância dela entra nessa parte de fins cartoriais aqui para uso no Brasil. Agora vem a dúvida mais comum, né? Depois de explicado para que serve, quando que é necessário, vem a dúvida. Tá, mas já foi feito isso aí? É possível revalidar um título de mestrado do exterior no Brasil, ou mais especificamente o da AMBRA? Tá? Então vamos lá. Em tese, qualquer diploma estrangeiro pode ser revalidado no Brasil. Tá?
Isso vai estar sempre sujeito à análise por um terceiro, que é uma universidade brasileira. Eu vou explicar mais na frente como é que funciona o procedimento em si, tá? Mas, em tese, qualquer diploma pode ser submetido à análise no Brasil, qualquer diploma estrangeiro pode ser submetido à análise, e a universidade brasileira vai decidir ou pelo sim ou pelo não da revalidação, tá? No caso específico de diplomas de mestrado da AMBRA, sim, é possível. Nós já tivemos caso de revalidação do mestrado em Direito, então o mestrado em Ciências Jurídicas, o nome original do título aqui em inglês é Master of Science in Legal Studies, já teve caso de revalidação no Brasil, então é comprovadamente possível porque já foi feito, tá? Os demais mestrados da AMBRA são mestrados mais novos, então nós não tivemos graduados ainda, pelo menos na data que eu estou gravando esse vídeo aqui, que é em julho de 2021, não teve graduado. Então, como não teve graduado, não teve nenhum pedido de revalidação, portanto, não teve nenhum resultado pelo sim nem pelo não, tá? Para saber mais detalhes sobre o processo em si de revalidação de nossos alunos, procura aqui no canal do YouTube que você vai encontrar, normalmente os alunos quando revalidam diplomas, eles concedem entrevista, então você pode ver a entrevista mais detalhada do processo em si, qual foi o tempo, como é que foi a documentação, coisa assim, tá? Mas, resumindo, é possível, sim, já foi feito. E além da AMBRA, tem várias outras instituições americanas que também ensinam via internet, que já tiveram diplomas reconhecidos no Brasil na área nas mesmas áreas de administração, área de saúde, de direito, tem vários casos de revalidação, tá? Então, possibilidade, se existe ou não essa possibilidade, comprovadamente existe, tá? Aí vem a próxima pergunta. Ok, possível é. Mas, é garantido? Quais são as garantias que eu tenho de que o meu diploma, daqui a 3 anos, quando eventualmente eu me formar, qual o tipo de garantia que eu tenho que realmente vai ser revalidado, tá? E, para explicar esse ponto, primeiro é necessário explicar como funciona a revalidação mais em detalhes, tá? Então, em entendendo como funciona a revalidação, a gente vai saber intuitivamente aqui se é possível garantir algo dessa natureza ou não, tá? Então vamos lá, como é que funciona? Primeiro ponto aqui que eu queria esclarecer, o termo correto para mestrado ou doutorado é reconhecimento de diploma estrangeiro, tá? Eu chamo muito de revalidação aqui, revalidação é para graduação. Eu chamo muito de revalidação porque revalidação eu prefiro o termo porque é um termo muito claro, claramente se refere a diploma. Reconhecimento muitas vezes se confunde com reconhecimento da instituição de ensino, do curso, tá? Eu acho que confunde um pouco a questão do diploma. Então eu vou sempre me referir aqui na conferência à revalidação, tá? Mas no caso de mestrado e doutorado, o termo correto, segundo a legislação brasileira, é reconhecimento. Mas quando eu falar revalidação, saiba que eu estou falando de reconhecimento, tá? Então vamos lá. Como é que funciona essa questão no Brasil? Existe uma normativa, tá? Então existe lei, normas infralegais e tem também jurisprudência dos tribunais sobre o assunto, tá? Isso está definido, essa revalidação está definida no artigo 48 da LDB, da Lei de Diretrizes Básicas da Educação. Tem norma infralegal, tem resolução do CNE e portaria do MEC. Vou deixar os links aqui na descrição do vídeo, para quem quiser ler mais em detalhes. E tem também a jurisprudência dos tribunais, aí, eventualmente até o STJ, quando eventualmente alguém discorda de algum resultado no caso concreto de revalidação, a pessoa entra na justiça e isso vai ser decidido pelos tribunais, tá? Então é importante também observar a jurisprudência, o que acontece, tá? Então, explicar como é que funciona. Então, vamos lá. Primeiro, o que significa revalidação, tá? Segundo essa normativa e na prática, tá? Uma revalidação significa um atestado de equivalência de um diploma estrangeiro para fins legais no Brasil, tá? O que são esses fins legais? São aqueles fins cartoriais que eu mencionei lá na frente. Então, adicional de qualificação, uso em concurso público, cumprir requisito para docência e cumprir requisito para ingressar em curso de doutorado no Brasil, tá? Isso que são os fins legais. Então, é um atestado de equivalência, tá? Não se trata de um novo título, não se trata de um título brasileiro, tá? Então, isso é feito por universidades brasileiras, esse processo de revalidação, e a universidade brasileira, em ela decidindo por revalidar o título, ela vai atestar que para todos os fins legais, aquele título que você obteve no exterior, ele equivale a um título de mestrado brasileiro, tá? Isso é um ponto importante entender, porque pouco importa a universidade revalidadora, tá? Não tem a menor diferença legal você revalidar na universidade X ou Y, tá? Por quê? Porque você não estudou naquela universidade. Você não vai receber um diploma daquela universidade. Aquela universidade não carrega nenhuma responsabilidade sobre a sua formação, tá? Você não estudou lá. Então, é importante entender isso. Você revalidar na universidade A ou B, para fins legais, atende a mesma coisa. Você vai levar lá no órgão público para ganhar o seu adicional de qualificação, se você é um servidor público, e pouco importa onde você revalidou. Desde que você tenha revalidado e a instituição que revalidou tenha realmente a capacidade de fazer essa revalidação, cumpriu o requisito legal, tá? Agora, em resumo, o que está envolvido no processo de revalidação? De maneira geral, revalidação ela é feita, falar aqui só de mestrado e doutorado, tá? Não estou entrando em graduação, porque graduação é diferente. Ele é um critério
discricionário de uma universidade brasileira que analisar o pedido. Tá? Vou entrar mais a fundo agora nessa parte do que é esse critério discricionário. Então, como é que funciona? O processo de revalidação ele é feito dentro da autonomia universitária. Tá? Então, cada universidade tem liberdade de estabelecer o seu procedimento interno de revalidação. Então, o procedimento interno ele varia de lugar para lugar. Você vai ver universidades onde é mais difícil, universidades onde é mais fácil, universidades que nem querem analisar pedido de revalidação, tem de tudo. Tá? Mas é feito por universidades brasileiras e as universidades brasileiras têm o poder de criar a normativa interna de como que vai ser essa revalidação, desde que elas sigam ali as diretrizes normativas gerais. Tá? Como é que funciona? Agora eu vou falar sobre um procedimento padrão. Tá? Então, de maneira geral, como eu falei, tem diferenças aí entre instituições, mas de maneira geral, como é que funciona? Em posse do diploma estrangeiro, do título estrangeiro, o graduado ou o mestre, ele tem que entrar com um pedido na universidade brasileira que ele quer revalidar o título. Essa universidade brasileira, para ter capacidade de revalidar o título, ela tem que oferecer um curso em área equivalente. Tá? O que é área equivalente? Então, se você quer revalidar um mestrado em Direito, você vai estar restrito aí às universidades que têm mestrado em Direito ou doutorado em Direito para revalidar. Tá? E assim por diante em qualquer área. Então, você entra com um pedido de revalidação de reconhecimento. Como que se entra com esse pedido? Existem dois grupos de instituições. Existem as instituições que aderiram ao portal Carolina Bore e existem instituições que não aderiram. Tá? O portal Carolina Bore é um portal mantido pelo MEC para tentar centralizar essas questões de revalidação e dar mais transparência a isso. Tá? A aderência é voluntária. Nós temos visto aí uma tendência ao longo do tempo de a grande maioria das instituições tem aos poucos aderido ao portal Carolina Bore. Nem todas estão ainda no Carolina Bore, mas a grande maioria está. Tá? Então, das instituições que estão no portal Carolina Bore, você entra com o pedido via mesmo Carolina Bore, é tudo feito eletronicamente. Nas que não estão, tem que entrar em contato diretamente com a universidade, ver quais são os formulários, como é que pede e como é que faz o pedido. Tá? Então, entra-se com o pedido. O pedido normalmente envolve o envio da documentação. Então, a documentação é os seus documentos de identificação, diploma, histórico, currículo dos professores, comprovante de residência, enfim, tem lá toda a documentação que a universidade vai te pedir. E também envolve o pagamento de uma taxa de análise. Essa taxa normalmente varia de 3 a 8 mil reais, a depender da universidade. Também a universidade é livre para estabelecer quanto custa essa taxa. Tá? Aí, recebido o pedido, a universidade normalmente vai nomear uma banca avaliadora do seu pedido de revalidação. Tá? Quem que é essa banca avaliadora? Critério da universidade. Normalmente, são professores do curso que você está tentando revalidar. Então, a universidade internamente vai nomear ali quem que vai avaliar o seu pedido, essa banca vai se reunir e eles vão fazer o que é chamado de análise de equivalência. Tá? E aqui que é o grande ponto da revalidação. O que é análise de equivalência? Tá? Análise de equivalência é qualquer coisa que essa comissão entender que significa análise de equivalência. Tá? Esse aqui que é o grande ponto. Então, a instituição, essa análise de equivalência, ela está dentro da autonomia didático-científica da universidade. Então, a universidade que decide o que significa isso. Tá? Então você vai ver diferentes critérios de análise de equivalência ao longo, na gama aí de várias universidades brasileiras que existem. Tá? Agora, de maneira geral, o que a universidade vai olhar em termos de análise de equivalência? Normalmente, pelo menos nos títulos de mestrado, eles vão olhar questões como a instituição onde você estudou, então, poxa, essa instituição realmente é credenciada no país de origem? Tá? Quem que é a instituição? A carga horária do curso? O título é minimamente equivalente ao que a gente oferece em termos de nível, então assim, o sistema de ensino é parecido. Então, por exemplo, o Brasil e os Estados Unidos têm sistemas de ensino parecido. Ambos têm bacharelado, ambos têm título de mestrado, ambos têm título de doutorado, mas isso pode não ser verdade para outros países. Tá? Então, por exemplo, tem que revalidar mestrado com mestrado, doutorado com doutorado, bacharelado com bacharelado. Então, a universidade vai avaliar essa questão do nível da titulação. Como eu falei, carga horária. Vai ver, quem foram os seus professores? Tendem a focar bastante em dissertação de mestrado, no caso de mestrado. Isso aqui se trata de uma dissertação de mestrado? Teve plágio? Não teve plágio? Quem foi o orientador? Quem foi a banca avaliadora? Coisas do gênero. Tá? Depois dessa deliberação, depois dessa análise de equivalência feita por essa banca vai chegar a uma conclusão e vai deliberar pelo reconhecimento ou não do título estrangeiro. Tá? De maneira geral é isso. Então, note que essa análise pode acabar com a conclusão tanto pelo sim da revalidação quanto pelo não da revalidação. Tá? Então, ato completamente discricionário dessa comissão. Aí vem uma outra pergunta comum. E cursos à distância? É possível revalidar? Já ouvi gente dizendo que não dá para revalidar quando é à distância, enfim, tá. E, novamente, gente, isso aqui é a mesma coisa que eu já falei anteriormente. É discricionário da universidade, tá?
Se a universidade entender que o fato de o curso ser à distância é um empecilho ou sequer um critério, ela pode considerar isso como um empecilho ou sequer um critério. Ela pode dizer que eu considero que cursos à distância não são equivalentes aos meus cursos. Ela tem liberdade de fazer isso, está dentro da autonomia universitária. Assim como ela pode decidir, não considero que o método de ensino empregado é um critério relevante, seguindo, não vou discriminar quanto a isso, enfim. É livre, a universidade é livre para fazer isso. De maneira geral, o que a gente tem visto é que universidades públicas, elas têm um grande preconceito com o ensino à distância, tá? Isso tem mudado um pouco ao longo dos anos, agora principalmente agora com a pandemia, que todo mundo foi forçado a ensinar e estudar à distância, tem mudado, mas historicamente universidades públicas têm um grande preconceito, tanto com revalidação quanto com ensino à distância, então elas tendem a ser bastante resistentes com revalidação, já de curso presencial e de curso à distância, então, nem se fala, tá? Já universidades privadas, elas são bem mais abertas com revalidação e também com questões de ensino à distância, tá? Agora, já teve vários casos de revalidação de curso 100% via internet dos Estados Unidos, tanto da Ambra quanto de outras instituições daqui, tá bom? Então vamos lá. Aí, depois disso, né, explicado aqui como é que funciona, tá, e quais são as garantias que eu tenho de revalidação futura de um diploma? Dá para garantir isso? Como é que funciona? Então, em questões de garantias, eu imagino que você tenha chegado na mesma conclusão do que eu vou falar agora. Por óbvio, não é garantido, né? Não tem como você garantir isso. Por quê? Porque a revalidação ela vai ser sempre um ato de um terceiro, que no caso é uma universidade brasileira. E não tem como uma instituição estrangeira garantir um ato de um terceiro, que é uma universidade brasileira. Tá? O único ente, a única entidade capaz de garantir uma eventual revalidação no Brasil é quem faz a revalidação. No caso seria a Universidade Brasileira. Tá? E a Universidade Brasileira não tem por que se comprometer com isso com você, tá? Ou com ninguém. Então, a gente já viu aqui ao longo da história, então tem muitas pessoas que são inseguras com isso, ou querem muito isso, enfim, entram em contato às vezes com a Universidade Brasileira, onde já tenha tido um caso anterior, ou que nem tenha tido um caso anterior, e fala assim, eu vou fazer um curso X no exterior, e eu quero eventualmente depois trazer aqui para revalidar o meu título. Você me garante que você vai revalidar o título? A instituição brasileira, por óbvio, não vai garantir nada para você, né? Porque qual que seria o interesse dela em fazer isso para você, né? Você vai estudar numa instituição no exterior, sabe-se lá se você vai formar nessa instituição, daqui a 3 anos, sabe-se lá como é que vai estar a legislação, sabe-se lá se ela vai ter o programa, sabe-se lá como é que vai ser sua dissertação, enfim, para que ela vai se comprometer com uma pessoa que vai estudar numa outra instituição de que ela vai revalidar um diploma no futuro? E se ela decidir por não revalidar na hora da análise do mérito? Ela vai... Porque ela emitiu um papel para você, eventualmente o aluno vai entrar na justiça contra ela, vai arrumar um problema com isso? Então, enfim, só poderia ser garantido por uma universidade brasileira, e a universidade brasileira provavelmente não vai se comprometer com você com relação a isso, tá? E, novamente, isso é um ato feito por um terceiro, tá? Só quem consegue obrigar alguém a fazer algo é o judiciário, tá? E o judiciário, pelo menos na jurisprudência, e depois se você quiser fazer uma busca jurisprudencial sobre isso, você vai ver que o judiciário, quando o assunto é revalidação, existem várias decisões que reforçam a autonomia universitária. Tá? Então, normalmente, quando você analisa a jurisprudência, o que acontece em casos de disputa de revalidação? Quando a universidade comete alguma arbitrariedade que vai contra a lei, normalmente o judiciário fala para a universidade reavaliar aquela arbitrariedade. Então, o que seria uma arbitrariedade? Então, por exemplo, não analiso revalidações de diploma do país X. Tá? Não tem nada na lei dizendo que o país X não é suscetível à revalidação. Então, o que o judiciário vai fazer? O judiciário vai mandar revalidar? Não. Ele vai falar, analisa o pedido. Tá? Normalmente é isso que tem acontecido. Novamente, em judiciário, quem trabalha como advogado ou com o judiciário, sabe que o judiciário ele decide o que ele quer, né? É do juiz decidir ali de acordo com a legislação vigente, com o entendimento dele, e ele é livre para tomar as decisões dele. Mas, de maneira geral, não se reverte via justiça mérito de processo administrativo, principalmente aqui nessa questão da autonomia universitária. Então, se houver uma decisão de negativa, de pedido de revalidação, por critérios acadêmicos, você dificilmente vai reverter isso no judiciário. Por quê? Porque cabe à universidade decidir o que significa equivalência. Então, se ela falar, analisei o pedido aqui, segundo a lei, vi todos os critérios, um dos meus critérios é esse critério Y aqui. E o aluno não atendeu esse critério acadêmico, critério puramente acadêmico. Não atendeu e por isso eu decidi por não revalidar o título.
dificilmente o judiciário vai reverter isso para você, porque se trata da decisão do mérito do processo administrativo. Então, assim, é uma coisa que você o interessado não deveria entrar numa instituição no exterior contando que, eventualmente, ele vai reverter o mérito de uma decisão judicial no futuro, tá? Então, só esse ponto aqui. Por que não é possível garantir? Por que a instituição estrangeira não consegue garantir? Porque não é ela que revalida diploma, quem revalida isso é um terceiro, que é uma instituição brasileira. Só quem poderia te garantir é a instituição brasileira. A instituição brasileira dificilmente vai se comprometer com você com isso, tá? Eu, pelo menos, desconheço alguém que vai se comprometer com isso, de fazer um contrato com você, um contrato que tem uma penalidade. Eu me comprometo a revalidar o seu diploma daqui a 3 anos, se você eventualmente se tornar, e se eu não revalidar, eu me comprometo a tal penalidade. Dificilmente alguém vai assinar isso para você, tá? E a outra via que seria de garantir, vamos dizer assim, seria eventualmente reverter no judiciário, mas isso não garante nada, porque você está suscetível à decisão de outro terceiro, que é o judiciário. Essa decisão não vai emanar de você, tá? Então, respondendo, é garantido? Por óbvio, não tem como garantir isso, tá? Aí vem outras perguntas naturais. Tá, não, ok, garantir é uma palavra muito forte, né? Então, garantir é uma palavra muito forte, realmente, não faz sentido você falar aqui que esse tipo de coisa é garantido. Tá, mas e as chances? E revalidação anterior ajuda? Então, vamos lá. Primeiro ponto, revalidações anteriores. Revalidação anterior garante revalidação futura? Não garante, mas ajuda muito, tá? Ajuda muito. Em que sentido? Se uma universidade já revalidou um diploma, 2, 5, 10 diplomas daquela mesma universidade, daquele mesmo curso, enfim, não tem por que ela não revalidar o 11º. Por que ela não revalidaria, tá? Mas ela é livre, a Universidade Brasileira é livre para mudar o entendimento dela. Ela pode mudar, a partir da noite para o dia ela pode dizer, não, já revalidei 10, mas agora, por motivos acadêmicos, eu entendo que não é equivalente. Aqueles lá estão revalidados, tudo bem, mas a partir de agora eu não quero mais revalidar, porque mudou aqui o meu critério de análise de equivalência. A Universidade Brasileira é livre para fazer isso, tá? Outro ponto, que não existe garantia. O pedido de revalidação, ele está sempre sujeito à análise no caso concreto, tá? Então vamos suponha que na análise de equivalência de uma determinada universidade, um dos critérios é a dissertação de mestrado, que é bastante comum, tá? Então eles vão lá, tem lá um critério de revalidação que a dissertação de mestrado não pode conter plágio. E a Universidade Revalidadora no Brasil vai passar a sua dissertação no antiplágio. Ela já revalidou 100 diplomas anteriores. E ela passou 100 dissertações desses alunos e nenhuma delas tinha plágio. E aí chega o 100º candidato, submete o pedido para revalidação e a dissertação dele é plagiada. Eles passam lá no antiplágio, vê, plagiou a dissertação. Plagiou a dissertação, não atende ao critério acadêmico de análise de equivalência, não está revalidado. Não importa que já revalidou 100 antes, tá? Se você não atende o critério da análise, não vai revalidar o seu, tá? Então tem essa questão também. Revalidação anterior ajuda muito, mas não garante. Então, a universidade tanto pode mudar o entendimento, está sujeita à análise no caso concreto, se o seu diploma específico, o seu estudo atende ao critério de revalidação daquela instituição, e também está sujeita a todas as coisas que podem acontecer ao longo do tempo. Está sujeita à mudança legislativa, aquela instituição pode parar de ter o poder, a capacidade de revalidar diploma por alguma mudança legislativa, normativa, a instituição pode ter o programa de mestrado, de doutorado dela descredenciado, ela pode perder a capacidade também, então, enfim, tem várias coisas que podem mudar, tá? Outro ponto de dúvida comum, tá, mas e convênio? Então, por exemplo, a Ambra faz o que está ao alcance dela nesse quesito de revalidação para quem quer fazer. Então a gente faz relacionamento, faz convênios com instituições, coisas assim, para ajudar. Convênio garante revalidação? Também não, por óbvio não, tá? Então, convênio, da mesma maneira que revalidação anterior, ele ajuda muito. Por quê? É uma instituição que são instituições que já se conhecem, são instituições que já passaram por uma avaliação prévia dos programas de mestrado dela, se conhece, ela sabe que as instituições em si sabem que trata-se de um curso sério, coisas assim, tá? Agora, o que é importante entender sobre convênio? Convênio não é um contrato, tá? Então, mesmo que normalmente esteja lá previsto em um convênio que eventualmente vai ter uma revalidação, você pode ler qualquer convênio, pelo menos os convênios que eu já li, tá? Normalmente não vai ter nenhum tipo de penalidade caso a revalidação não seja feita. Tá? Então, o convênio normalmente ele é feito pelo benefício mútuo das instituições. E ele está suscetível a terminar a qualquer momento. Então, normalmente, a grande maioria dos convênios que você vir, tá? Então, pode procurar aí na internet ou perguntar para algum conhecido ou alguém que você conhece de instituição de ensino, convênio. Normalmente, convênios compartilham algumas coisas em comum. Convênio pode ser rescindido a qualquer momento, quando alguma das partes não está satisfeita. E, normalmente, convênios não carregam nenhum tipo de penalidade caso alguma coisa não seja cumprida, tá? Então, convênio não é um contrato de prestação de serviço ou algo assim. Então, tem esses pontos de convênio. Agora, ajuda? Ajuda muito convênio, mas não garante, tá? E da mesma maneira, mesmo que você tenha um convênio, você ainda está sujeito à análise no caso concreto. Lembre-se daquele exemplo que eu falei da dissertação plagiada. Não é porque tem um convênio
que a instituição brasileira, por exemplo, vai revalidar um diploma que tem uma dissertação plagiada. Tá? Normalmente ainda vai passar na análise ali do mérito do caso concreto. Tá? Então essas são dúvidas comuns aqui sobre casos anteriores e convênios. Aí vem a próxima pergunta. Tá, mas ok, entendi que revalidação, que garantia é uma palavra muito forte, que não dá para garantir porque é um ato de um terceiro, ok. Mas tá, e quais são as chances? Qual é a probabilidade? Tá? Eu separei aqui em 3 níveis que eu considero razoáveis. Quando você faz um curso em uma instituição boa, você faz um curso bom no exterior, de maneira geral, um curso bom, tá? Que realmente é um mestrado. De maneira geral, você tem uma boa chance de conseguir revalidar isso no Brasil, desde que você faça o pedido na universidade certa. O que seria a universidade certa? Você tem que olhar, tem que ler a norma, tem que pesquisar casos anteriores, coisas assim. Tem instituições no Brasil que elas não têm o menor interesse em revalidar diploma. Então, se você pedir lá, é certo que que vai ser negado. Tem instituições que são muito mais abertas à revalidação. Como eu mencionei ali no caso do ensino à distância. Tem instituições no Brasil que elas têm um entendimento pacífico de que não revalida de título de curso à distância. Então, se você fez um curso à distância, você pede lá, vai ser negado. Tá? Já tem instituições que têm pacífico que cursos de ensino à distância, pouco importa o método. Então, se você pedir lá, as chances são maiores. Tá? Então, se você fez um curso bom no exterior, você tem boas chances de conseguir revalidá-lo no Brasil, caso esse seja o seu interesse. Botei um próximo nível aqui. Quando você fez um curso bom no exterior, que já teve casos de revalidação anteriores, você tem uma alta probabilidade de revalidar esse título no Brasil. É só você ir lá no mesmo lugar que já revalidou, naquela mesma coisa que eu falei. Por que não revalidaria o seu? Tá? Só não revalidaria se você teve algum problema seu no caso concreto ou se tiver havido alguma mudança de entendimento da universidade ou algum tipo de mudança de capacidade daquela universidade de revalidar títulos. Tá? Então, a probabilidade aumenta bastante nesses casos. E por último, botei um outro caso aqui, que seria o caso para quando a instituição, o diploma já está em tramitação simplificada. Isso aqui é uma coisa que está prevista na norma, na norma infralegal ali de revalidação. Quando você já tem muitos casos de revalidação do mesmo curso, da mesma instituição, você entra numa parte da norma que é de tramitação simplificada, que facilita muito a revalidação. Então eu botaria aqui que a probabilidade é altíssima quando você já tem tramitação simplificada. Mas isso aqui também não garante. Tá? Você está sujeito à análise no caso concreto. A universidade brasileira ela tem a liberdade didático-pedagógica de mudar o entendimento dela sobre o que significa análise de equivalência, enfim. Tá? Mas as probabilidades são boas. Então é só importante entender que garantia é uma coisa muito forte, que não existe com relação a diploma estrangeiro de maneira geral, tá? Mas as chances são boas a depender de onde você estudar e a depender de onde você fizer o pedido de revalidação. Tá? E dito isso, eu venho agora com algumas recomendações aos interessados em estudar, principalmente na AMBRA, seria aqui em instituições de exterior em geral, mas vou falar especificamente da AMBRA. Tá? Você tem que entender, uma coisa tem que ficar clara no seu entendimento. Tá? Qualquer instituição ou qualquer entidade, em geral, só consegue se comprometer ou garantir o que ela mesma faz, tá? O que é feito por ela mesma. Tá? No caso de instituições de ensino, o que uma instituição de ensino consegue se comprometer a te oferecer, consegue garantir te oferecer? Ela vai conseguir te garantir a qualidade do ensino dela, seja qual for, seja essa qualidade ruim ou boa. Então isso está no controle dela, a qualidade do ensino. Ela vai conseguir se comprometer a emitir um diploma dela mesma. Então ela consegue garantir, não, quando você se formar aqui, eu vou emitir um diploma para você, porque sou eu que faço, eu, instituição de ensino. Tá? E ela pode se comprometer, com relação à revalidação, ela pode se comprometer a auxiliar. Então, por exemplo, aqui na AMBRA a gente se compromete a auxiliar. A gente auxilia. O que é auxílio? A gente dá dicas, dá orientações, a gente tenta fazer relacionamento com instituições revalidadoras, tenta fazer convênio, coisas do gênero. Agora, a gente não consegue garantir ou se comprometer com o ato de um terceiro que vai ser eventualmente uma revalidação daqui a 3 anos. Tá? Então é importante você entender isso. O que uma instituição consegue se comprometer com você, o que está na capacidade dela fazer. Tá? Dito isso, explicado esse ponto de entendimento, o interessado, a minha recomendação aos interessados é que você pense com calma qual que é o seu objetivo com o curso de mestrado. Tá? Então, elenquei aqui alguns objetivos comuns que as pessoas têm. Normalmente, eu quero conhecimento, eu quero trocar de nível em termos de conhecimento, quero aprender coisas novas, é uma realização pessoal para mim fazer o curso, fins de destaque, eu quero me destacar perante os pares, às vezes é difícil a gente... É difícil você se mostrar, ser percebido como melhor do que um concorrente. Então, para o público em geral, quando ele está comprando algum serviço, alguma coisa, é muito difícil. Todo mundo se diz bom, né? Todo mundo fala, não, eu sou bom, eu sou diferenciado, eu sou de qualidade. Então, é difícil você diferenciar, se destacar. Então, um título de mestrado da instituição certa pode te ajudar nisso. Networking,
Então eu quero conhecer pessoas pessoas que sabem, pessoas iguais a mim ou parecidas comigo, aumentar minha rede de contatos, quero conquistar melhores clientes, cobrar mais de eventuais clientes, aumentar minha renda, coisa do gênero. E aqui eu botei mais 2 outros pontos que são muito cruciais com relação à revalidação. Eu quero cumprir algum requisito cartorial no Brasil, com esse título de mestre. Então, aqueles requisitos cartoriais que eu mencionei lá no início, como, por exemplo, adicional de qualificação, quero fazer algum concurso público porque eu preciso dos pontos do mestrado, quero dar aula em universidade pública, quero dar aula na Universidade X, quero fazer um doutorado na Universidade Y no Brasil, coisa assim. E um outro ponto aqui que é menos comum, mas existe, tá? Já conversei com várias pessoas assim, se não é reconhecido no Brasil, para mim não vale. Tá? Então, eu vou entrar sobre esses pontos aqui. Então, vamos lá. Supondo que você marcou que um dos seus objetivos eu quero cumprir algum requisito cartorial no Brasil. Tá? Se esse é um dos seus objetivos, você tem que ter consciência de que, ao estudar no exterior, ao final do curso, você vai ter que passar por um processo de revalidação no Brasil. E esse processo de revalidação vai estar nas mãos da Universidade Brasileira Revalidadora, que é um terceiro. Tá? Então você tem que entender isso. É uma coisa que está fora do seu controle. Tá? E aí, o que eu recomendo é o seguinte: coloca numa escala qual que é a importância da eventual revalidação ou não desse diploma para você. Eu botei aqui uma escala de 4 números, de 1 a 4, para você avaliar isso. Então, ok, eu quero cumprir esse requisito cartorial, mas isso é uma coisa meio sem importância para mim. Tá? Eventualmente, se eu não cumprir, tá bom. Então, botei aqui 1, não tem importância se eu cumprir esse negócio ou não. 2, tá, é algo interessante que pode me interessar no futuro, mas não é o meu principal objetivo. Meu principal objetivo está naqueles outros da lista ali. Eu quero o conhecimento, realização pessoal, o destaque, coisa assim, tá? E aí eu botei outros aqui, 3 e 4. Então, 3. É algo importante para mim, porém não é indispensável. Se eu não conseguir, tá ok. Eu quero bastante isso, tá? É importante, mas se eu não conseguir, tá, vamos dizer assim, tá ok. E o quarto aqui é indispensável. Eu tenho que conseguir cumprir esse critério cartorial no Brasil, tá? Se você marcou 4 nessa opção, a recomendação, por óbvio, é não estude no exterior, tá? Porque você vai estar correndo risco, mesmo que pequeno, de eventualmente não conseguir revalidar esse título no Brasil. Você não tem controle sobre isso, tá? E se é algo indispensável para você, essa revalidação, você tem que estudar no Brasil. Existem dezenas de instituições no Brasil e a única maneira de você garantir que você vai ter um título brasileiro que vai cumprir fins cartoriais no Brasil é estudando no Brasil e tendo um diploma brasileiro, tá? Quando você estuda no exterior, você fatalmente está correndo um risco de uma análise por um terceiro, que vai ser a Universidade Brasileira, depois que você concluir o curso. Tá? Se você marcou o 3, é importante para mim, porém não é indispensável, eu sugiro pensar com calma, pensar no cenário do pior caso, pensar, poxa, eventualmente, se eu não conseguir revalidar, como é que eu vou me sentir? Vai estar tudo bem se eu não revalidar? Vai ser algo que eu vou me sentir, não, joguei tudo por água abaixo, não valeu de nada para mim o curso, enfim. Se esse for o sentimento, o ideal é estudar no Brasil também, não considere a opção de estudar no exterior. Tá? Então, resumindo, se é muito importante para você essa questão de cumprir requisito cartorial de revalidação, você tem que estudar em instituição brasileira. A recomendação é estudar em instituição brasileira, porque somente as instituições brasileiras vão conseguir garantir para você que você vai ter um diploma brasileiro. Se você estudar no exterior, que é uma opção, você vai estar sujeito a essa análise por um terceiro no Brasil, se você quiser revalidar esse título no Brasil. Tá? E por último aqui, um exemplo que é menos comum, mas eu já ao longo dos anos aqui, eu já conversei com várias pessoas que têm esse tipo de entendimento. Tá? Existem várias pessoas que elas têm o seguinte entendimento: se o curso não é reconhecido no meu país, no Brasil, não vale. Não vale para mim, tem que ser reconhecido no meu país, tá? Gente, quem tem esse tipo de entendimento, não devia nem cogitar estudar no exterior, tá? O Brasil é o único lugar que você pode estudar. Você não pode cogitar nenhuma instituição do interior. Se o diploma do exterior não vale, na sua opinião, você está restrito às opções do Brasil, tá? Não tem nem o que pensar. Eu nem avaliaria, se eu tivesse esse tipo de entendimento, eu nem consideraria estudar no exterior, tá? Agora sim, gente, esses tipos de entendimento, esses tipos de opinião, o que é importante, o que não é, até essa pessoa aqui que entende que isso não é reconhecido no Brasil não vale nada, isso aqui não tem certo ou errado. Isso é uma visão de mundo pessoal. Então não tem certo ou errado. É só importante que você tome uma decisão coerente com aquilo que você sente. Então, se você sente que isso é muito importante para você, que você vai se sentir mal, que não vai ter valido de nada, se você não conseguir eventualmente revalidar no Brasil, poxa, o recomendado é você ser coerente com esse tipo de sentimento e estudar no Brasil, tá? Se você entende que os outros pontos de destaque são mais importantes, poxa, ótimo. O mundo inteiro está à sua disposição para estudar. Tá? Existem milhares de instituições no mundo inteiro que você pode fazer os seus estudos. Tá bom? Então, agora respondendo aquelas dúvidas iniciais lá do início da apresentação. Né? Então, vamos lá. Para que serve? Então, para que serve revalidação? Revalidação serve, ela é uma declaração de equivalência
de um título estrangeiro a um título brasileiro para fins legais e cartoriais. Tá? É isso que é revalidação. Então, se você vai usar, tem intenções de usar o título no Brasil para esses fins legais ou cartoriais, você vai ter que fazer revalidação. Então, assim, é necessário? Depende dos seus objetivos, depende do que você quer. Quer usar para isso? Então você vai ter que fazer revalidação. Não quer? Não é importante, não vai ter nenhum efeito prático para você se você não quer fazer esse tipo de uso legal no Brasil. Tá? É possível? Já foi feito? Sim. Possível é, comprovadamente possível. A gente já teve caso de revalidação do nosso mestrado em Direito, os demais mestrados ainda são mais novos, não tem graduados, então não tem caso nem de pedido nem de resultado. Outras instituições dos Estados Unidos também já conseguiram, então a possibilidade é comprovada, tá? É possível. Agora é garantido? Não, por óbvio não. Dada toda a apresentação que eu fiz aqui, é óbvio que não tem como garantir algo desse estilo, mas é provável, a probabilidade é muito boa, tá? Então é importante você analisar os riscos envolvidos nisso aí. Um pouco mais sobre isso agora, falando algumas considerações finais, né? Então vamos lá. É possível? É, porque já foi revalidado, como eu falei agora. Quanto mais revalidações vão acontecendo, maior é a probabilidade de revalidações futuras, tá? Então, revalidações anteriores, convênios, todas essas coisas ajudam, tá? Ajudam muito, aumentam a probabilidade, mas nunca vão garantir, tá? Por quê? Não garante porque isso vai sempre depender de um terceiro. Então, revalidação no exterior nunca foi garantida, não é garantida e nem será garantida provavelmente, tá? A não ser que tenha alguma mudança legislatória que isso seja previsto em lei, uma garantia de revelação que eu duvido, tá? A ANBRA em específico, o que a gente faz nesse quesito? A gente auxilia, tá? Então a gente auxilia, quem tem interesse em revalidação, nós auxiliamos no que está ao nosso alcance, a gente auxilia fazendo relacionamento com a instituição no Brasil, a gente auxilia fazendo convênio, a gente auxilia dando dica, dando orientação, nesse sentido. Agora a ANBRA não tem poder de obrigar uma universidade brasileira a cometer um ato de revalidação, tá? E você também sempre vai estar sujeito à análise do mérito no caso concreto. Então, para estudar no exterior, o principal ponto é refletir qual que é a sua motivação de fazer o curso. Tá? Então, para que você quer fazer o curso? Refletir também qual que é a importância de eventual revalidação, se isso é importante ou não, a depender dessa importância, e principalmente da importância do pior caso, de eventualmente você não conseguir revalidar o diploma daqui a 3 anos, você vai decidir se estudar no exterior é uma opção ou não. Pode ser que não seja, depende. Tá? Para pessoas que isso é muito importante, que isso é crucial, que não vai ter valido de nada o mestrado, infelizmente, estudar no exterior não é uma opção. Tem que estudar no Brasil. Tá? Então, basicamente é isso. Agora, minhas considerações finais aqui sobre se você deve considerar estudar na ANBRA ou não. Tá? Então, vamos lá. Se o que você busca é, principalmente, conhecimento aprofundado. Então, vamos lá. Você quer trocar de nível, você quer ter uma visão de mundo diferente, você quer adquirir novas habilidades, novas competências, atuar em novas áreas. Você pode ver os diversos depoimentos que a gente tem no nosso canal do YouTube, que isso realmente a gente entrega. Tá? Então, o nosso curso assim, ele é diferenciado, ele é outro nível quando você compara com outras instituições de ensino. Tá? Então, se você busca isso, se você busca sucesso profissional, tá? Você quer aumentar a sua receita, prestando serviços diferentes, conquistando melhores clientes, cobrando mais dos eventuais clientes, progredir na sua carreira porque você sabe fazer mais, sabe fazer melhor. Se você busca network, então aqui network tanto com os professores, nossos professores são de excelência, os outros mestrandos também são de excelência, então você tem isso na ANBRA, mesmo curso sendo online, você tem uma possibilidade muito boa, ótima de networking também. Isso também, os depoimentos ali do nosso canal do YouTube corroboram com isso, você pode ver o que os outros mestrandos falam. Se você quer ter destaque, então destaque aqui novamente, destaque, gente, está intimamente atrelado à qualidade da instituição, à reputação da instituição de ensino e do grupo de graduados dela. Tá? Então só existe destaque nisso. Lembre-se, todo mundo conhece aquela instituição que pagou, passou e todo mundo se gradua. Isso oferece destaque? Claro que não. Todo mundo sabe que aquilo ali é só entrar e você gradua. Tá? Já instituições como a ANBRA, por exemplo, não é assim. Não é qualquer um que entra aqui e sai. Tá? Então, realmente se destaca. Quem sai daqui, sai destacado. Tá? E todos esses itens acima acabam que levam à realização pessoal e profissional. Então, para muita gente, é uma realização pessoal conquistar um mestrado, isso aumenta a autoconfiança, é bom para a família, às vezes é um desejo de família, coisa assim. Tá? Outro ponto muito importante para quem considera estudar na ANBRA. É importante o entendimento ficar bem claro de que revalidação é possível, é provável, mas não é garantida. Tá? Não vai ser garantida, não é e nunca vai ser garantida, porque você vai sempre depender de um ato de um terceiro, que no caso é a Universidade Brasileira Revalidadora. Tá? Então, a revalidação, quando você estuda na ANBRA, pelo menos, ela tem que ser vista como um plus. Tá? Então, assim, ela é algo provável, possível, comprovadamente possível e ótimo. Se eu conseguir, se der certo, que provavelmente vai dar, ótimo. Tá? Mas não pode ser vista com aquele tipo, ai meu Deus,
Se eu não conseguir revalidar, não valeu de nada, tá? Então, quem não deve estudar na Ambra? Se você precisa de algum tipo de garantia de revalidação futura, a Ambra não é capaz de oferecer para você esse tipo de garantia. Nenhuma instituição brasileira vai oferecer para você esse tipo de garantia. Tá? Então, para quem precisa de garantia de papel, não, eu quero um papel aqui dizendo que vai revalidar, se não revalidar, não vai ter. Não existe isso na Ambra, infelizmente. Tá? Então, para quem precisa de eventualmente alguma garantia futura de revalidação, a Ambra não é o lugar. Tá? E para quem vê a revalidação como algo indispensável, no seguinte sentido, poxa, se eu não revalidar o meu diploma, foi tudo por água abaixo, não valeu fazer o mestrado, enfim, tem que revalidar. Se você tem esse tipo de entendimento, a Ambra também não é o lugar para você. O ideal, nesse caso, é estudar no Brasil. Existem dezenas de opções no Brasil de estudos de mestrado. Tá? Então, gente, de maneira geral era isso. Eu gravei esse vídeo tentando abordar aqui as principais dores que eu já vi ao longo dos anos, principais dúvidas que o pessoal tem. É um vídeo bem aberto, bem sincero, tentei ser o mais transparente possível aqui, em questões práticas, em questões de sentimento, tá? E fiquem à vontade para perguntar se tiver alguma dúvida. Pensem com calma, principalmente nessa parte de motivação, é importante entender, acho que a parte do entendimento de como funciona, de garantias, eu acho que é uma parte bastante simples de entender, de compreender. A parte que é mais difícil aqui é de você achar realmente o seu propósito e o que você quer com o curso de mestrado, né? Porque são sentimentos misturados. Então, a gente sempre comenta com um amigo, então às vezes você comenta com um amigo, tem muito, quando a gente comenta com pessoas de fora, é muito comum esse entendimento, não, se não revalidar no Brasil não vale nada. Aí tem a questão de autoconfiança, se você precisa de eventualmente uma confirmação de um terceiro, algo assim, então avalia todas essas questões, vê como é que você se sente, o que você busca, principalmente com o mestrado, tá? Se o que você busca é o que eu coloquei aqui nesse slide aqui, tá? Se você quer trocar de nível, atingir o seu potencial, entendeu do que se trata, revalidação, se você tem interesse, se você mora no Brasil, enfim, se você vai querer fazer isso, se você entendeu do que se trata, vem estudar com a gente, você não vai se arrepender e assista aí os outros vídeos no YouTube se você quiser saber mais detalhes e também entre em contato com a gente, tá bom? Obrigado e um abraço.